Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco neste momento tão especial de meditação da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos aí próximo da nossa Páscoa. Páscoa, que no hebraico significa passagem. E a primeira ministração da Páscoa foi justamente instituída pelo Senhor nosso Deus ao povo de Israel. Queremos ler um texto da palavra do Senhor. Vamos ler pontos alternados do capítulo 12 de Êxodo, da qual está escrito: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Versículo 5: o animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, pode ser cordeiro ou cabrito. Versículo 8: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Versículo 11: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Esta é a Páscoa do Senhor. Estou enfatizando porque esta é a Páscoa do Senhor. Não a Páscoa que a mídia, não a Páscoa que a nossa sociedade apresenta. O coelho, o ovo, comércio, né? De uma certa forma, né? Essa Páscoa está sendo diferenciada das demais. Por quê? Porque a evidência não está no comércio devido ao quadro da qual nós estamos enfrentando. Mas a Páscoa verdadeira é esta. É justamente o cordeiro sem defeito, pães asmos e ervas amargas. A Páscoa é uma das 3 festas comemoradas pelo povo israelita. Anualmente, em Jerusalém, se comemorava no primeiro mês do 14 dia do mês, que seria para nós março e abril, entre março e abril, e Abib ou Nissan, dentro do calendário judaico. Agora, o cordeiro, a Bíblia nos fala que era um cordeiro, um cabrito sem defeito, não poderia ter mancha. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 19, ele diz, ou seja, vamos à palavra do Senhor nosso Deus. Pedro, então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai nos orientar a respeito do que é este cordeiro, do que é justamente aquilo que o Senhor, ele revelou pela sua palavra para o nosso entendimento. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis. Olha como a palavra do Senhor fala a respeito do que é perecível. Porém, o homem, ele tem no seu interior, acha que é tão excelente. Não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua vã maneira de viver, transmitida por seus antepassados. Versículo 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha só, então o cordeiro, ele era sem defeito, porque Pedro, então, revelado pelo Espírito Santo de Deus, disse que esse cordeiro era sem defeito, sem mancha. Então a Páscoa, o primeiro elemento é o cordeiro. E Jesus, ele é o cordeiro pascal. Jesus é o cordeiro perfeito, da qual João, não o evangelista, mas João, ali, o João o Batista teve a revelação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sacrifícios do passado, eles cobriam o pecado, mas Jesus Cristo, ele retira o pecado da vida do ser humano. Glória a Deus, por isso que ele é o Cordeiro perfeito. O segundo elemento são os pães asmos. O que seriam esses pães? Era justamente sem fermento, porque o fermento leveda toda a massa. O pão não poderia ter o fermento. O que é o fermento? O fermento é o pecado. Então o pecado, ele fermenta, a gente sabe muito bem, né? Que tem pessoas que falam, sabe aquele que fala isso, fala aquilo, não fala fofoca, fica fermentando. Então o fermento leveda, ele azeda. Então o pão não poderia ter o fermento, segundo elemento. Terceiro elemento usado na Páscoa,
ali instituído pelo Senhor nosso Deus em Êxodo, a nação de Israel, seria ervas amargas. O que seriam essas ervas? Justamente para lembrar da amargura, da angústia, do sofrimento do povo de Israel que enfrentou lá no Egito, durante o período de mais 400 anos, 430 anos que eles ficaram ali, um período que eles foram escravizados. Israel estava ali, sem esperança, mas a palavra do Senhor diz que eles clamaram ao Senhor nosso Deus. Deus ouviu. Enquanto eles estavam no Egito, clamando ao Senhor, Deus estava no Horebe, preparando Moisés. Olha que coisa maravilhosa, porque Deus então ele desce, ele chama Moisés, e através de Moisés, Deus faz 10 sinais maravilhosos no Egito, humilhando os deuses do Egito, porque deuses eles não eram, e não existe deuses somente na mente dos homens, porque o único, o verdadeiro Deus é o Senhor. Então as ervas amargas justamente para lembrar dos chicotes, dos açoites, da humilhação, de nenhum futuro pela frente. Então esses 3 elementos, assim era, de fato, conforme a Bíblia declara, esta é a Páscoa do Senhor. Então eles comeram apressadamente, vamos ler aqui, com cinto no lugar, ou seja, com lombos cingidos. O que é lombo cingido? É porque a vestimenta era uma túnica, então você colocava um cinto e amarrava para levantar um pouco a vestimenta, e com o cinto para se tornar mais ágil, para você se locomover, para você andar. Sandália nos pés, olha só, olha, o calçado dos pés e cajado na mão. O que é o cajado? Aquela vara para sustentar caminhando pelo deserto. E diz, coma apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E o 12, naquela mesma noite passarei pelo Egito. Oh, glória a Deus! Vou passar pelo Egito e matarei todos os primogênitos, de homens e animais. Mas, o primeiro elemento, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Perfeito, deveria pegar o sangue e passar nos umbrais das portas. E o anjo da morte que passou por ali, onde ele viu sangue, a morte, a destruição não chegou. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. A igreja, ela comemora, ela celebra a verdadeira Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo, ele ungiu os nossos corações com seu sangue vertido na cruz do Calvário. É através desta unção do sangue de Cristo sobre a nossa vida, nós temos o quê? A passagem para entrarmos nesta caminhada que temos a cada dia, nessa jornada no deserto. Israel, como mão forte, mão poderosa do Senhor, foi tirada do Egito, conduzida pelo deserto no período de 40 anos, até adentrar em Canaã, passando pelo obstáculo do Rio Jordão. A igreja, pelo sangue de Cristo, está nessa jornada por esse tempo, até passarmos o Jordão e chegarmos a Jerusalém, a Canaã celestial. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia, que prossigamos realmente a declarar sim, a realmente cremos. Esta é a Páscoa do Senhor. Que Páscoa é esta? É o Cordeiro, é pães asmos, ervas amargas. É uma vida de santificação, de crença e confiança no Senhor. E sempre trazer a nossa mente de onde o Senhor nos tirou e para onde nós iremos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, uma boa Páscoa para você e família. Amém.